Programa Tempo ao Tempo hoje, nosso podcast, tem o imenso prazer de receber dois grandes empresários, empreendedores, mas acima de tudo, dois grandes seres humanos. Duas gerações diferentes, mas com algumas coisas muito em comum. Uma delas é a força do trabalho, a força da ousadia, porque afinal de contas, ser empreendedor, ser um grande empresário no Brasil precisa ser muito ousado. Eu tenho imenso prazer de receber o senhor Maurílio Biagi Filho, ele que é presidente da Malbisa, além de grande empresário do setor sucroalcooleiro, e o Fábio Augusto Enor Fernandes, ele que é presidente da LIDE, escritor, e tantas faces a mais que não temos nem como narrar. Primeiro, muito obrigado pela presença de vocês aqui para o programa Tempo ao Tempo. O nosso podcast é muito especial. Senhor Maurílio Biagi, o senhor como o grande pioneiro do setor sucroalcooleiro desse país, aquele que foi invejado por muitos, odiado por outros tantos, de tanto que crescia, de tanto que explodiu com a usina Santa Elisa, na moagem, transformando absurdamente isso. Como o senhor vê hoje o setor sucroalcooleiro? E você também, Fábio, como você vê esse setor? João, Paulo. você vê? Não, Paulo. Eu falei de propósito. Falou de propósito. Meu Porque, pai. vamos dizer assim, a gente tem que começar do começo, né? Sim, E eu sempre digo, quando eu vou conversar por aí, que eu sempre trabalhei com gente muito melhor que eu, de verdade, sem nenhuma outra finalidade que não honrar uma coisa que é minha, né? E ter trabalhado com seu pai durante quase 40 anos foi para mim muito prazeroso. E eu tinha muito contato com ele. Eu não sabia que eu vinha fazer um podcast hoje aqui, acredite se quiser, é um filho do Djalma, meu Paulo. E para mim vai ser um prazer enorme, depois que eu me recuperar dessa emoção inicial, e eu ainda não me recuperei. começar a te responder. Então vamos ganhar tempo nós dois, e como o Fábio O tem que Fábio falar sobre a é pergunta, o então superstar hoje. ele fala sobre a pergunta agora. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, mas principalmente que a gente falou agora antes de começar a gravar, você está provocando um momento único. Amém. É um momento diferente, né, Maurílio? Muito, O Maurílio. muito agradável. O Maurílio... São 50 anos que nos separam. Mas o Maurílio, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, das pessoas que mais me ajudou na minha trajetória, tem um carinho mútuo aqui e você está proporcionando algo, para mim, muito especial. Você falar dois grandes empresários, você está me colocando elevando muito a minha barra aqui, ao lado do Maurílio, mas o que a gente tem realmente, nós tem 50 anos que diferencia, mas acho que a gente tem valores muito parecidos, assim, sabe? Então, e principalmente que eu me inspiro muito, porque nesses 50 anos de diferença aí, que não são 50, que são 30, eu olhando e aprendendo a humildade de estar aqui com a gente, a generosidade do dia a dia, a palavrinha que você falou, que a única regra aqui era para a gente curtir o momento e a felicidade Sim. aqui. Então, esse curtir o dia a dia, a viagem, essa energia de vida que ele tem aqui. Então, eu vim aqui para curtir esse momento único e desde o começo do seu convite, com muito carinho o seu convite, coincidiu de a gente estar aqui hoje e esse momento único. Então, obrigado, estamos aqui para curtir. E você
falando de sucro, do mercado sucrocoleiro, eu não me arrisco a dizer, é que eu passo totalmente a bola aqui pro meu Então, amigo. respondendo objetivamente o que você me perguntou no início, perguntou a mim e ao Fábio, eu acho que eu respondo por mim e por ele. O setor vai muito bem, o setor tem uma perspectiva excepcional, nunca as perspectivas foram tão largas como são hoje. A gente que quando fez o Proálcool como fonte energética, que ainda é o maior programa de energia renovável do mundo, Com e a gente certeza. fez isso na década de 70, levamos para o presidente Geisel um trabalho que chamava Fotossíntese como fonte energética, que gerou todo esse programa. Nunca nós tivemos uma oportunidade maior do que essa. Nós estamos em plena guerra mundial, porque Mundial. tem guerra de todo jeito, que é interna no Brasil, né, externa, interna nos Estados Unidos, externa no Irã, na Ucrânia, Israel, na Cisjordânia, é impressionante. E isso é uma oportunidade para o etanol. Tem aquele Estreito de Hormuz, e o etanol não passa por lá, nem para ir, nem para voltar, não passa nunca. Então, mas agora tem muitos filhotes do etanol. Tem o gás, tem o biodiesel, tem tantas outras alternativas renováveis. Então, por outro lado, economicamente, nós estamos numa daquelas curvas de baixa, porque o agronegócio ele vai assim. E nós estamos numa curva de baixa. Tivemos um ano bom do ponto de vista de chuva, etc. Vamos ter um ano bom, vamos ter um ano ruim de preços, de fertilizantes, de uma série de insumos para o agro. Por outro lado, estamos no auge dos preços baixos, né? Então, a tendência disso é de, aos poucos, isso vai levantando. Já começou, já há uma reação, né, tanto de uma coisa como do outra. E o Brasil, mais uma vez, perde uma oportunidade extraordinária de fazer um anúncio em cadeia nacional de rádio e televisão anunciando que, em função de todo esse descalabro que existe no mundo, o Brasil vai recorrer mais uma vez para o seu combustível renovável, vai aumentar a mistura carburante de 30%, que é hoje, para 31,5%. Você está entendendo? Isso é para fazer um gesto, né? Um gesto político para quem for fazer isso. Mas Sim. ele não tem cabeça para isso, só pensam numa coisa ruim, numa coisa de revanche, um dá aqui, outro leva ali, outro toma aqui, outro vai lá, outro vai, quer dizer, uma coisa insuportável para a sociedade brasileira, insuportável para as pessoas de bem do Brasil, né? Mas o setor sucroalcooleiro está num momento bom. Como você falou da guerra, né, a gente analisa de uma forma muito clara, né? Se a gente pensar numa sociedade hoje, a gente fala que um dos grandes problemas são as drogas, né? São as drogas espalhadas pelo mundo. Mas, aparentemente, a pior droga que existe no mundo ainda é o poder. O excesso de poder na mão de algumas pessoas que faz com que esse mundo fique em guerra o tempo inteiro, mudando todas as economias, atingindo a todos de alguma forma, todos os setores, porque fala-se de combustível, entra em transporte, ou seja, o ponto final disso tudo é a sociedade como um todo. Como nessas dificuldades, Fábio, Sr. Maurílio Biagi, como vocês contornam situações como estas, lidando com tantos empresários, com tantas empresas, como vocês lidam? Pode falar, É, Fábio. eu tô vendo meu livro aqui na sua mesa e tô vendo que ele tá lido Tá ali, lido, tá? tá lido. E tô vendo também que você estudou e pesquisou, porque você falou Fábio Augusto, né? Que não tá na capa, é o Fábio Sim, Augusto. Então eu sim, vi que você. Então, trazendo, puxando um pouquinho no meu ambiente, né? Você falou de coisas crônicas, problemas crônicos, problemas profundos, né? Da sociedade como um todo. Eu tenho uma visão quanto a poder e tudo mais, né? O mundo tá meio chatão, né? O pessoal tá meio, né? E guerra e tudo mais, e poder e tudo mais. Na minha humilde visão, eu acho que tá faltando um pouquinho de, de consciência das pessoas, um pouquinho de autoconhecimento, um
pouquinho um senso de paz interior, sabe? Então, o que acontece, cara? Eu acho o povo que fica nessa, e quanto mais melhor, e quanto mais poder melhor, e dinheiros e tudo mais, falta um pouco dessa satisfação um pouco interna, desse autoconhecimento e de buscar pela paz interior. Na minha opinião, esse povo não está em paz. Então, eu centrei a minha vida em ter paz, tá? E aí, eu montei uma estratégia de vida para eu ter paz na minha vida. Então, o livro se desenrola em cima disso aqui, mas eu acredito que se cada um tivesse preocupado com a sua paz interior, com a sua estratégia, quem está em paz interior acho que não quer guerra com ninguém, né? Com Então, certeza. eu acho que a sociedade, como até o nosso amigo Augusto Cury fala, poxa, o pessoal está intoxicado digitalmente. Jovens, automutilação, suicídio infantil, jovens que nem estudam nem trabalham. Isso está com uma epidemia de saúde emocional, né? Então, essa estabilidade interior, assim, que eu acho que reflete nessas atitudes, a pessoa querer mais e consumo e tudo mais e tal, eu acho que está faltando um pouco, não é paz no mundo inteiro, né, mas a paz interior de cada um. Então, eu acho o pessoal mal resolvido com si mesmo, sabe? Tipo, é a minha sensação. Nós estamos em 2026. Que o pessoal tá tanto problema? Não, eu não sei. Eu decidi ter uma vida gostosa. Temos um intervalinho de vida aqui. Por isso que eu admiro tanto quando eu vejo alguém aproveitando realmente a vida e ao mesmo tempo produzindo. E eu acho que nós estamos na era da generosidade. A era da generosidade, que tem uma frase que eu gosto muito, Maurício, se você não for generoso por caráter, seja por inteligência, tá? Não conheci ninguém que é só por caráter ou só por inteligência, mas faz sentido porque as coisas voltam pra gente. Então, nessa de era da generosidade, tem gente que é um pouco mais por caráter, tem gente que é mais um pouco inteligente, que sabe que volta. Então, acho que esse equilíbrio tá faltando um pouquinho. Então, as oportunidades que eu tenho na minha vida de falar assim, ajuda que as coisas voltam, esse soft power, essa paz interior, eu acho que tá faltando um pouquinho disso nas pessoas, Um entendeu? pouquinho, né? Um pouquinho, Um entendeu? pouquinho. Tá faltando um pouquinho disso. Um pouquinho. Eu vejo o Maurílio nessa corrida, mas eu sinto ele uma pessoa em paz. Ele tem as coisas assim, então isso me admira. E algumas coisas que nos unem. Assim, eu considero ele, tipo, podia ser um pai, faz muito mais que muito pai faz para um filho, mas eu vejo ele como um amigo. Um amigo mesmo, de liberdade. Então, essa paz que nós estamos aqui, nós estamos bem-humorados, sabe? Falta isso aqui, é tão gostoso. Posso te dar uma notícia Faz sentido um para pouquinho? você ficar feliz? Então, eu vou te dar uma notícia para você ficar feliz. Na minha entrevista do Gente que Faz com o Maurílio, uma das primeiras coisas que o Maurílio falou para mim é que aquilo. Olha quantos anos foi esse Gente que Faz que eu gravei com o Maurílio e aquilo ficou instalado na minha cabeça. Falei, Maurílio, e esse momento agora, isso há alguns anos atrás, né? Com tantas coisas, tantos negócios, isso. Ele falou, Paulo, as empresas hoje, o Grupo Malbis é uma holding. Eu não quero mais ser presidente de nada. Eu quero descobrir os talentos que os meus olhos enxergam. E aí, nessas empresas, eu vou ter uma participação pequena e vou escolher passar o meu legado para as pessoas que eu confio. Não é um estalar de dedos, mas as pessoas que eu confio. Baseado nesse comentário, e o Maurílio é uma pessoa que eu conheço muito mais em função do meu pai. A palavra dele não faz curva. A palavra dele não faz curva. Então, se a palavra dele não faz curva, se ele está aqui do seu lado, você pode ter certeza que você é uma dessas pessoas que ele valoriza estar próximo. Acho que eu não estou errado, né, Maurílio? Não, você está absolutamente certo. E se você lembrar bem,
Eu que dei a sugestão de vir com o Fábio, quando eu soube que nós dois vamos fazer um podcast Sim. aqui, eu que sugeri, até para te facilitar, né, para você ganhar tempo. Eu sou muito disso, de tempos e movimentos, até hoje, né, da gente vir junto. Porque o Fábio, é isso que ele acabou de falar. Ele não é da boca para fora, isso ele pratica, ele pratica. E nós estamos vivendo tudo o que eu poderia dizer, que tudo passa. Essa situação que nós estamos vivendo vai passar. Mas é muito ruim, porque hoje todas as decisões não são tomadas com serenidade. Todas as decisões são assodadas. Todas as decisões são tomadas com ódio, com raiva. Você percebe nas pessoas que estão comunicando as decisões, que estão comunicando até coisas boas às vezes. A pessoa está fazendo com ódio. Eu não estou falando aqui do João, do Pedro, do Sim, Paulo. Eu estou claro. falando, você ouve o Natarra, você ouve um falar, ele fala com ódio. Você ouve outro falar, ele fala com ódio. Você ouve outro falar, ele fala com ódio. Você toma decisões. Nós estamos muito cindidos, né? Se o Brasil fosse, até precisa esperar um tempo para pacificar o Brasil, mas se o Brasil fosse pacificado hoje por um passe de mágica, se a gente tivesse, eu sempre gosto de usar minha varinha de condão, você tá entendendo? Se a gente tivesse um jeito de falar assim, olha, a partir de amanhã todos vão ser irmãos aqui. Ia ser um desastre, ia brigar todo mundo com todo mundo, porque tem metade que de um jeito, metade do outro jeito, cada vez essa metade está indo mais para um lado, está indo mais para o outro lado. Então, é muito ruim, não existe uma. E nós somos um povo pacífico, nós somos um povo que vale a pena, nós somos um povo que nasceu. Se a gente tivesse outra índole, aqui as coisas já teriam acontecido há muito tempo. Tem acontecido coisas bárbaras, tem acontecido da justiça proibir investigação, da justiça proibir isso, da justiça proibir aquilo. Quer dizer, tem acontecendo coisas que são piadas. Né? Está acontecendo coisa do sujeito está claramente envolvido, É. mas ele que tem que julgar, então como pode acontecer coisas desse tipo numa sociedade normal? Então nós não estamos vivendo uma sociedade normal. Isso é anormal, é anti-ser humano. O ser humano, existe regras, existem sobre qualquer aspecto que você queira analisar, sobre qualquer aspecto que você queira analisar. Então, isso precisa ser pacificado, isso precisa haver uma compreensão, isso precisa haver um waiver. Gente, vamos. E esse waiver foi dado num determinado momento, quando houve uma outra situação como essa, houve um indulto, houve agora não existe a figura jurídica de ser alguém para casa prisão domiciliar por 90 dias. Isso não existe em lugar nenhum. Então, eu não estou falando aqui de dois débeis mentais. De Você tá dois entendendo? débeis Não estou mentais, falando não. aqui de dois débeis mentais. Eu estou falando que isso está conduzindo a essa situação que nós estamos vendo hoje, de tranquilidade. O jovem não quer nem ouvir falar. Eu vejo que a pessoa não quer nem ouvir falar, seja lá o que Deus quiser, aconteça o que Deus quiser, tal. Mas o que está acontecendo? Um êxodo aqui no Brasil é enorme, enorme. É uma coisa impressionante o que está acontecendo aqui de talentos, de gente, de pessoas. O Brasil está perdendo talentos. E hoje a gente falava de Ribeirão, porque Ribeirão atrai. Né? Então nós estamos aqui falando para Economia Ribeirão forte, que né? nós temos aqui estatísticas que são enganosas. Parece que Ribeirão tem um nível, não, mas é importado. É gente da região onde não tem oportunidade que vem para cá. Se você analisar o daqui, o ensino, etc., está muito fraco. Tivemos a manhã inteira hoje conversando nisso, a manhã inteira falando de assuntos que não interessam ao Fábio pessoalmente, nem a mim pessoalmente, interessam à comunidade. Como a gente faz para que a comunidade possa entender, perceber e enxergar e decidir com bases em informações, em técnicas, né, que estão aí, estão à mão. Né? Tem muita gente talentosa, muita gente boa. E nós, a única coisa que a gente tem feito, que eu tenho feito nos últimos anos, você descreveu muito bem, eu te falei há muito tempo atrás, eu não sei há quanto tempo faz que nós fizemos esse podcast, faz muito tempo, acho, né? Exatamente o que eu estou fazendo, exatamente o que eu estou fazendo. Eu tive todas as oportunidades, eu estou devolvendo tudo que eu puder devolver, eu quero devolver. Eu estou fazendo isso de uma forma muito mais acelerada do que eu gostaria de fazer. E é o que eu procuro fazer, é o que eu procuro. Às vezes as pessoas me perguntam isso, me perguntam aquilo, gente, nós precisamos. Porque sem
Sim, amor, vamos dizer amor num sentido muito amplo da palavra, né? Com ódio, você não consegue fazer nada. Você não faz nada com ódio. Exato. Se você está tomado Com de. certeza não. Você não consegue fazer, por mais que você seja competente, né? Nem as pessoas. Então, isso vai inibindo. E um povo, um Estado, né? Uma nação, não pode estar numa situação dessa. Você não pode nem. Parece que dá choque. Você pega assim, já. Parece que dá aquele estalinho que dá de vez em quando, você fica meio eletrificado, aquela estáticazinha que dá. Impressionante. Então, eu não tenho isso com ninguém. Você pergunta, Maurício, mas qual é a pessoa que você acha? Eu vejo muita gente praticando isso. E vejo muita gente praticando ao contrário. Eu vejo muita gente aberta, querendo uma pacificação, nós precisamos pensar só nisso. O Brasil não tem outra coisa para pensar. Né? E eu não estou falando de virtudes, porque tem umas coisas que eu não considero virtude, eu considero obrigação. Né? Por exemplo, você não roubar. É óbvio, para isso é que tem a justiça, é para isso que tem, né, tal. Então roubou, mas então tem que pagar. Por que que tem que pagar? Por que que tem que prender alguém que roubou? Por quê? Não é um direito que ele tem. Mas nós acordamos, a sociedade acordou que isso não era correto. Então nós temos que reformar a Constituição e falar que é correto. Né? De tanta gente que rouba. É isso. Então Então, veja bem, é muito importante entender as coisas elementares. Né? E esses radicalismos, eles não levam a nada. Fábio, esses 30 anos que separam, que você disse, do senhor Maurílio Biagi. O senhor Maurílio Biagi tocou num assunto que eu penso assim, só que às vezes quando a gente vai verbalizar, mesmo verbalizando de uma forma calma, tranquila, às vezes é interpretado como se você fosse radical. Mas eu não vejo isso como sendo radical. Então você, à frente de uma lead, tantas empresas juntas, como que é lidar com essa nova geração? Que é uma geração que transmite, na sua maioria das vezes, na maioria das pessoas, a falta de comprometimento com as coisas, a falta de tentar realmente aprender. E eu acho que o mais importante, escutar. Porque se você ficar bancando de querer ser Deus ou Todo-Poderoso, a chance de você quebrar a cara e descobrir que quando você acha que é o maior, tem alguém que pode ser maior que você. Como que é lidar com essa geração, assim, nesse laboratório que você tem de tantas empresas? Então, o Lead, para quem não conhece, né, às vezes pode estar escutando, é uma plataforma que reúne líderes empresariais, né, que já existe 25 anos já, que lá atrás foi fundado pelo João Dória, na época um jornalista, empresário, que depois foi para a área pública e agora está de novo na área empresarial. Mas o Lead, ele reúne realmente muitos empresários, tanto é que a minha historinha com o Maurílio em 30 segundos, eu estudei com o Betinho, o filho do Maurílio, e quando o João me convidou para trazer o Lead para o interior de São Paulo, a primeira pessoa que eu fui falar foi com o Betinho. E aí eu falei, Betinho, aconteceu isso aqui. Ele falou assim, então vem aqui na sala do lado para conversar com meu pai. E aí... Só com meu pai. Então eu não conhecia, eu conhecia só de nome. E aí o Maurílio, tá. Eu comecei a falar, né? Eu falei, nossa, isso foi 14 anos atrás. E eu começando a falar, nossa, oportunidade de falar com o Maurílio ali, né? Aí eu falando, e ele me escutando. Você falou de saber ouvir, né? Ele ficou me escutando. Acho que eu falei um monte lá, tentando impressionar, né? E ele me escutando, ele falou assim, acabou? Aí eu falei, era isso. Eu falei que não faz curva a palavra dele. Ele falou assim, ele chamou a secretária na época lá e falou,
liga pro João Dória. Eu falei, nossa senhora. Liga só pro João Dória. Eu tinha mas tudo bem. conhecido fazia uma semana o João Dória. Eu fiquei pensando, nossa, o João Dória vai falar, o que que esse moleque tá me chamando já, não sei o que, tal, tal. Eu falei, nossa, né? E fiquei só esperando. Aí a secretária voltou e falou assim, ó, o João Dória, ele tá numa reunião, perguntou se era urgente. O que que você acha que ele falou? Não, fala que é urgente, mas rapidinho. Eu falei, nossa senhora. Aí atendeu. Ô, João, tudo bem? E aí, como é que você tá? Tal, 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 tal. Aí ele falou assim, ó, menino bom você arrumou aqui para Ribeirão, hein? Eu falei, nossa, dei aquela... Nossa, Ele falou assim, vou ajudar ele aqui. Eu falei, nossa senhora. nossa. Mas aí você começa a entender. E é os 30 segundos que já mudou sua vida. Não, ele não precisava ter feito isso, ele tinha me conhecido ali, aquela hora, mas ele, essa sensação de vou apostar em você, vou estar aqui, vou dar minha confiança, isso, o meu prazer aqui é dar orgulho para ele. Entendeu? Tipo, então eu falei, vou aproveitar essa oportunidade. Isso eu vejo muita molecada hoje em dia não aproveitando, sem iniciativa, aproveitar as oportunidades. Então, só de ele acreditar em mim, mais do que eu mesmo, eu não sabia se eu ia conseguir ou não, acreditou em mim ali. Isso, eu falei assim, na hora que você acredita em alguém, que você dá uma oportunidade, ele me ajudou, não sabe como, né? Só de ver a sua emoção aqui Então, agora, não, só de ver a sua emoção falando essas palavras e o seu olho, é, já é um gente, motivo, acho que para ele, de satisfação pessoal e para mim aí, de poder estar com vocês não, dois aqui, e é de coração vendo esse mesmo, e ele sabe momento. disso. E ali é um recado atrás do outro, porque nisso já me lembra a história que, tipo, eu tava lá, o meu sogro, perdi, ele conheceu o meu sogro, tá uma pessoa incrível também, que era outro amigo meu, mais do que sogro. Eu lembro ele num dia, numa terça, quarta-feira à tarde, você tava na frente de casa, parou uma caminhonete nova, desceu uma pessoa, passou assim e falou assim, Cacau. Ele, não sei o que, tal, tal. Ele falou assim: eu vim aqui te agradecer. Eu falei, mas eu nem conhecia o cara, né? Aí ele falou assim pra mim, assim: você não sabe do Cacau, que ele que pagou minha faculdade de medicina. Olha só, tipo, nem ninguém sabia. E tá tudo bem, né? Vai ajudando e tal, mas isso volta uma vibração tão boa, volta uma Sim. energia tão boa que ele fez esse bem pra mim. Eu tenho certeza que ele fez com muita gente. Eu nem sei como é que ele consegue estar em tanto lugar ao mesmo tempo. Tanta gente que ele ajudou, tanta gente. Eu me acho especial realmente que ele Com me ajuda. certeza. Mas tem muita gente que também eu tenho certeza que se sente muito especial pelo Maurílio. Mas isso é uma lição, que é a tal da generosidade, que eu faço questão de tentar passar isso para outros, entendeu? Aproveita a oportunidade. Eu também vou apostar e ajudar a gente, ajuda, as coisas voltam pra gente. Ajuda, se quer morar numa casa boa, ajuda a sua casa, começa aí. Quer morar numa rua boa, ajuda a sua rua. Quer uma cidade boa, ajuda a cidade. O mundo, ajuda. Por quê? A gente vai viver num lugar melhor. Parece ser óbvio. Então, na hora que você fala a sua pergunta aqui de falar assim, como é que a gente usa essa plataforma, essas pessoas e tudo mais, a gente tenta realmente, incansavelmente, e falando por ele aqui até, e tenta ajudar, e conscientizar, meu, ajuda, meu, calma, pra que essa ganância, calma, tipo assim, e a gente vê tanta barbaridade e atrás do poder que a gente vem falando, atrás do dinheiros, atrás de não sei o que, meu, calma, nós temos, voltando ao essência, nós temos uma vidinha aqui pra dar show, pra curtir, pra aproveitar, em paz, meu, calma, é isso que eu tô achando que falta no mundo um pouquinho, essa consciência de que, meu... Você sabe o tamanho? É assim, para você que está nos assistindo, eu vou falar alguma coisa aqui. Eu não vou nem perguntar para o Maurílio, porque eu sei que ele não vai responder. Porque o Maurílio é ético, o Maurílio tem as suas reservas. Mas eu vou falar para vocês. Se vocês conseguem imaginar o Maurílio Biagi em algum evento do setor sucro alcooleiro. Então eu vou falar o que acontece. Você sabe disso, mas você pode até falar que não sabe. O que acontece quando o Maurílio chega num evento desse é assim. Primeiro que todo mundo à volta, primeiro estufa o peito. E quando o Maurílio começa a falar,
você fica com aquela sensação assim: será que o Maurílio está explicando para eles como é que foi feita a roda? Porque ele esbanja o conhecimento dele, e todo mundo que num primeiro momento ficou naquela postura arrogante, ou tipo assim, Maurílio Biagi, depois escuta, ouve, muda a fisionomia, abre o sorrisão amarelo e vai na direção do Maurílio Biagi pedir bênção. Porque é assim. Ele esbanja o conhecimento gratuitamente, mas o que você acabou de falar. Você foi inteligente e ele, quando olhou para você, enxergou isso em você. De aproveitar o conhecimento. Que eu acho que é isso que falta, Maurício. Eu acho que, porque, por exemplo, imagina, para mim, que estou aqui, o que vale meia dúzia das suas palavras, meia dúzia das palavras do Fábio. Para mim, é motivo de orgulho, é de aprendizado, é de conhecimento. Um dia, o Maurílio olhou para você. Tomara que algum dia alguém olhe para mim e fale, não, olha, vou olhar para o Paulo. Por quê? Porque, na verdade, quando você trabalha com honestidade, quando você firma o pé no seu propósito, que é uma das coisas que o Maurílio até falou, Paulo, eu entrei de office boy, de estagiário, e fui setor por setor, setor por setor, para aprender tudo, até chegar a diretor executivo. Então, falar, porque as pessoas adoram falar que tudo veio de mão beijada, né, Maurílio? Elas acham que tudo cai do céu. Ninguém sabe o tanto que você batalhou, trabalhou e ralou, e nem você. Porque o ser humano hoje, infelizmente, ele precisa arrumar um culpado para a insatisfação do que ele não conseguiu na vida dele. Então tem que ter um culpado, né? E é aí que eu vejo esse valor de vocês, entendeu? De conseguir olhar para o lado, de conseguir estender a mão, sem essa arrogância, que infelizmente hoje está virando artigo de luxo, pessoas assim. Então, Paulo, você tá falando uma coisa muito importante, uma coisa muito profunda, e eu não vou nem concordar nem discordar. Eu concordo inteiramente com o que você está falando. Na minha vida inteira eu fiz assim, mas eu vou explicar muito mais para os nossos ouvintes, né, do que para você. Tem tudo na vida. Eu sempre digo que sorte é um componente importante. Eu posso te contar 10 casos da minha vida que a sorte foi muito importante. Eu tinha que tomar 2 caminhos, eu ia por aqui, eu ia por ali, e nenhum dos dois eu sabia qual era o certo, e de repente, ou correto, ou enfim, qual dos dois, e eu tinha as mesmas informações sobre o caminho A e o caminho B, e tomei o A, ou tomei o B, né? E deu certo, tem coisas fantásticas. Mas eu nasci na fazenda. Eu nasci na fazenda, na época que eu nasci, não tinha comunicação, você tinha que abastecer todo o pessoal que morava na fazenda, e já era uma usina de açúcar, e já era um negócio muito grande. Na época era um negócio enorme. Depois, se trouxesse o que era naquela época para hoje, era uma currutela, mas na época era um negócio grande. Depois ele foi crescendo e acompanhando a evolução até ser a maior usina do Brasil e do mundo em termos de moagem, que foi em 1997 ou 8, que nós batemos as 7 milhões de toneladas de cana moída. A mesma coisa aconteceu com a Coca-Cola, que começou dando prejuízo durante 10 anos, tal, e de repente foi uma das operações de maior sucesso no Brasil, e de repente não. Mas por que tudo isso, né? É porque eu nasci e me criei lá. Então eu estudei meu primeiro, segundo e terceiro ano, tinha uma escolinha mista, uma sala absolutamente improvisada, onde estudava os meninos e meninas de primeiro, segundo e terceiro ano primário. Porque o quarto ano primário já era uma diplomação. O sujeito, naquela época, você falava, o Paulo tem quarto ano de grupo.
Quarto ano de grupo já era um diferencial Sim. à época, né? Ginásio, então, né? Era Científico, não era? Falava ginásio científico, né? científico, né? Então, essa escolinha tinha uma professora só que ensinava matemática, geografia, tudo, para um grupo do primeiro, segundo e terceiro ano. Então, primeiro, segundo e terceiro ano estudava na mesma classe, com uma professora só que ensinava todas as matérias. Hoje, quando eu penso nisso, eu não seria capaz de explicar como é que aprendia, se não aprendia. Eu vi hoje os índices os índices que hoje nós estivemos conversando a manhã inteira sobre isso de educação aqui em Ribeirão. Está muito bem. Essa escolinha não tinha água encanada. Essa escolinha não tinha instalação sanitária. Então, você, para ir fazer suas necessidades, você tinha que levantar a mão, pedir para a professora, você podia ir no mato. Professora, posso? E você, assim que era. Eu estudei lá. A minha convivência era com essas pessoas, que eram as mais diversas. Tinha gente mais graduada, menos graduada, filhos disso, filho daquilo e tal. Depois eu jogava futebol todo dia, no parque da casa de sede. Eu jogava com os meninos. Quem que eu ia jogar? Eu era o mais velho da minha casa, nós éramos 8 irmãos, eu era o mais velho. Então jogava muitas vezes eu e meu irmão só, que é o segundo, que é o Luiz, e nós jogávamos com a molecada. Então, você levava, dava, é a lei do mais forte. Meu pai nunca tomou uma decisão de intervir a meu favor. E quando tinha um quebra-pau qualquer, se apanhava ou batia, era a lei do mais forte. Ou corria. Você tinha essas opções, né? Ou ia para o pau ou corria. Então, eu fui criado de uma forma muito especial. Todo dia que eu falo isso, eu agradeço meu pai, agradeço por não ter, ele podia ter pego, me colocado no colégio arquidiocesano de São Paulo, que era o melhor daquela época, etc, etc. Podia ter me colocado, não. Eu estudei lá, fiquei lá, fiz o primeiro, segundo, terceiro ano. E a única coisa que ele fez, muito sabiamente, foi que a professora tinha que morar na comunidade. Aquilo era uma comunidade, morava lá. Então, à tarde, tinha uma professora que dava aula de manhã, uma professora que dava aula à tarde. Então, a professora que dava de manhã à tarde, ela me fazia uma aula de reforço. Então, eu tinha uma aula particular, tinha esse privilégio. Esse foi o privilégio que eu tive na história. Depois, eu acabava para ir jogar futebol. Então, eu aprendi e nasci e cresci nisso, e cresci vendo, cresci assistindo, cresci vendo. E acredito, esses dias eu fui numa comunidade aqui em Ribeirão, trabalho bonito, que nós vamos começar a fazer numa comunidade, que o LID, que está capitaneando esse trabalho e tal, né, com o Edu Lira, etc., né, aqui na Comunidade da Paz, né, lá na comunidade do Cebola, né? Aí eu descobri que o Cebola não está bem, e aí nós encaminhamos, ele vai ser tratado agora, porque senão é capaz de eu, que estou com 84 anos, ir na inauguração dessa coisa e ele não poder. Então, foi muito legal, um pessoal muito especial e tal, e estava recordando disso. Eu me integro com essas pessoas, eu me vejo nessas pessoas. Eu não fujo, né? Quando tem alguém ali, quando tem um... Não, não. Então, eu não, pelo contrário, eu procuro, né? Eu procuro. Então, isso me deu me forjou. Porque hoje o que falta é sentimento de pertencimento. Você pega uma cidade como Ribeirão, você imagina se aqui em Ribeirão todos os moradores de Ribeirão tivessem um sentimento de pertencimento, que ele arrumasse a frente da casa dele, que ele se preocupasse um pouquinho com o lixo, que ele se preocupasse um pouquinho com o mato que está nascendo ali, que ele se preocupasse um pouquinho com o bueiro que está em frente da casa dele, que ele se preocupasse, se todo mundo fizesse isso, você imagina se o sujeito procurasse manter. Mas hoje, tudo que acontece, o sujeito liga, precisa tirar um pé de mato ali, o sujeito liga na prefeitura para precisa arrancar um mato aqui, precisa fazer isso, precisa fazer. Estou dando um exemplo bobo aqui, só para a gente poder conversar. Então, esse sentimento de pertencimento, que os políticos não estão preocupados com isso. A impressão que eu tenho, sinceramente, é que tem muita gente que já percebeu isso, muita gente querendo mudar isso. Nós, como sociedade, o Fábio, um grupo de pessoas enorme, que eu não vou nominar aqui, porque senão tomo o teu programa inteiro aqui,
estão preocupados com isso e querem fazer isso mudar. É muito difícil. Hoje nós estudamos a manhã inteira, estudamos um estudo, olha aqui, estudamos um trabalho que foi feito de avaliação e de medição de todos os índices de Ribeirão Preto, por exemplo, e que vamos oferecer isso para as autoridades, para a prefeitura, para a sociedade, para que eles possam analisar, ver isso, etc, etc. Tá tudo mapeado, está tudo dito ali o que é, o que falta, onde que falta, como é que está, qual é a nossa classificação no índice estadual brasileiro, etc. Qual é o nosso poder de irradiação, qual é o nosso poder. Está tudo escrito lá. Mas falta você praticar a cidadania. Você tem uma religião, você pode ser isso, pode ser aquilo, mas a cidadania você tem que praticar. Você tem que ajudar o teu vizinho, você tem que ajudar as pessoas, e você tem que corrigir aquilo que na tua opinião, o conceito de certo e errado é muito dependente da educação que cada um teve. Né? Mas hoje, uma coisa que a gente sabe é que a educação vem se degradando nesses últimos muitos anos. Né? Então, hoje, o nível de aproveitamento, inclusive, é muito baixo. Então, realmente, nós precisamos pensar no país. E nós temos a questão demográfica. Nós temos mais 5 anos, os velhos vão ser muito mais numerosos do que os jovens. Então, vai ter só gente que está recebendo vis-à-vis os que estão produzindo. Esse apogeu demográfico nós vivemos em 2000, em torno de 2000 a 2015, nós vivemos esse apogeu demográfico. Ou seja, a conta era positiva. Agora a conta é absolutamente negativa. E cada dia vai ser mais. Né? Então esse é um problema que nós temos que olhar e pensar nele. Tanto faz. Eu tenho meu seguro, que eu não sei se eu estou seguro com o meu seguro, você está entendendo? Os planos de saúde, cada dia eles têm que subir preço, porque os atendimentos vão só piorando, só ficando mais, só dificultando realmente para todos os usuários. O ser humano entrou tudo no automatizado. Então, não é assim, não é assim. Como é, a gente pode discutir, mas do jeito que está, não pode ser, porque não dá, não vai. Onde que nós vamos chegar? Bom, onde a gente vai chegar, A Deus eu pertence. não posso ter a pretensão. Não, nem eu. Por isso que eu perguntei. De fazer algo parecido com o que vocês dois fazem juntos. Né? Você faz. Eu tenho senso, né? Mas tudo bem. Você faz. O que você faz? Mas... Cada um que faz, o pouco que faz, o muito que faz, o que faz, não importa o que faz. Você faz uma coisa positiva. O que você está fazendo de positivo? Há 14 anos. Você está levando. Quantos ouvidos você tem? Você tem ideia? Vixe, não sei quanto é, mas é muito. Então, muito razoável. Bem. Mas você está trazendo informação, você está trazendo o Fábio. Não eu sou bananeira que já deu caixa, mas você está trazendo uma bananeira novinha. Novinha aqui. Eu sou obrigado a escutar isso no meu podcast, mas tudo bem, vai. Isso não é. Você está fazendo o que você, dentro das suas. Vai ser demitido, sabe dentro disso. Dentro das suas possibilidades, você está fazendo o melhor. Se cada um der o seu melhor para fazer qualquer coisa que seja, qualquer coisa, tudo é importante, desde que você faça correto, faça certo e faça com amor. O que está faltando é a palavra amor. No meio disso tudo. Amor no amplo sentido da palavra, amor no sentido de cumplicidade, de pertencimento, de qualquer coisa que você queira. Né? Caso de amor com a humanidade, né? Sim, pela vida, sabe o que acontece? Diante do que o senhor Maurílio Biagi falou, que vocês vêm fazendo, na minha humilde posição. Né? Há 14 anos eu tenho um quadro dentro do programa que chama Corrente do Bem. Todas as semanas, sem exceção. Ou eu estou numa instituição filantrópica, ou eu estou numa comunidade carente, levando alimento, levando roupa para essas pessoas. Eu comecei lá atrás, sozinho. Aí, óbvio, eu não tinha dinheiro para ficar bancando. Aí consegui um apoio, que é o apoio que eu tenho até hoje, que ainda é
distante da onde a gente quer chegar, porque para isso você precisa de patrocínio, você precisa de empresas, mas eu agradeço a Deus todos os dias esse apoio que eu recebi. É uma rede de supermercados, superatacados que patrocina a gente. Quem é? O Todo mundo Toninho, precisa saber. o Toninho Então, Superatacado. que é uma pessoa especial. Tá, Fantástico. Seu o Luiz Decano está Antônio. com. O senhor Luiz está Sim, com quase 90 anos, sim, né, faz isso com amor danado, você está sim. entendendo? E o pessoal devia dar preferência. Tem muita gente boa no mundo que faz isso, você está Sim. entendendo? Se você pegar lá o Tony, na pandemia, né, o Savenhago, por exemplo, só para citar um nome, né? Porque eu gosto dos nomes locais. O Toninho é local, o Savenhago é local, o Mealik é local, tem um outro aí que é meu amigo, que eu esqueço o nome dele agora, também é local. Então, o pessoal de Ribeirão, esse é o sentimento de pertencimento. Por exemplo, você dá preferência para aquilo que fica na sua terra. Sim. Pô, você tocou num ponto aí, por exemplo, fundamental. Tem que falar todo mês, tem que falar do programa, tem que falar fora do programa, tem que falar para quem você dá uma cesta. Falou isso aqui graças ao Toninho. Você tá Diante de tantas diferenças que a gente possa ter, tem uma coisa que eu tenho e que vocês têm de sobra, que é Dinheiro. ousadia. Ousadia. Fosse bom se fosse dinheiro, mas é ousadia. Porque esse projeto Corrente do Bem, num determinado momento, eu falei, eu vou aproveitar uma característica que tem o programa. Eu acredito hoje, sem falsa modéstia, que no interior do estado não tem nenhum programa com tanto acesso a personalidades, a pessoas famosas, de entrevistas a todo momento. E o que aconteceu com isso? Eu falei, eu vou aproveitar dessa situação que eu tenho em relação a essas personalidades e vou pedir apoio de imagem. Então, hoje, a gente tem para esse projeto Corrente do Bem doação de mais de 160 artistas do país que doaram a imagem para mim, para que eu possa utilizar essa imagem nas campanhas de arrecadação. Então, você tem o Bernardinho do vôlei, você tem uma Sandy, você tem o Henrique Juliano, 160 pessoas famosas que... E qual que é a minha felicidade nisso tudo? Que mesmo dentro da minha simplicidade, eu consegui esses apoios, eu consegui tudo isso. E falando nisso, mudando, mas ao mesmo tempo não mudando de assunto, isso aqui é especial. Tem que mostrar para a câmera aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui, Ó. Sabe por quê? Porque quanto vale o seu tempo? O escritor está aqui do meu lado e precisa ler para entender como que... Porque o que eu achei, acima de tudo que está escrito aqui, o que eu gostei... Deixa para o cara comprar um livro e ler, você não vai contar para o... Não, foi a linguagem fácil, de fácil entendimento. Mas, Fábio, sendo muito honesto com você, que é para você ter certeza de que a admiração... Porque a gente demora muito tempo para descobrir que o verdadeiro dinheiro que existe é o tempo. É isso aí. É o tempo. Tem gente que não descobre nunca. Tem gente que não descobre Exatamente. nunca, né? O verdadeiro dinheiro é o tempo. Então, quando você escreve isso aqui, para eu que te admiro, e não é porque você está aqui, não faço baba-ovo, todo mundo me conhece, sabe que eu não faço média, nem com político, nem com o Papai Noel. A valorização de algumas coisas que você faz que eu admiro. Uma delas, quando você fala de viagem, que a gente olha, porque eu já estou maduro o suficiente para não ficar acreditando em videozinho ou postagem de Instagram. Mas também já estou maduro o suficiente para olhar uma foto e olhar para ela e saber quando tem verdade. E quanto vale o seu tempo? Saber que boa parte desse tempo está relacionado com a sua esposa, seus filhos, viajando, vivendo.
Que felicidade que eu fico de saber que você está trilhando esse caminho, independente de todo o empreendedorismo que você tem. Fala um pouquinho de quanto vale o seu tempo. Obrigado, e esse é o onde eu gosto de navegar realmente de assunto, porque eu tenho duas verdades fundamentais na minha vida, só duas. Do jeito que eu falo com minhas filhas, com o Maurílio, com você aqui agora, qualquer pessoa. Eu fico agarrado em duas verdades fundamentais, para ficar mais fácil de eu tomar decisão na minha vida. E a primeira verdade fundamental, eu concluí de uma historinha antes de eu nascer, em 1955. Minha mãe tinha 20 anos, que ela decidiu casar com um cara, e ela chegou perto do casamento e falou assim: tá bom, mas não tá top esse carinha. Separou do carinha, terminou do carinha. E aí ela falou, naquela época é ousado, né? Em 1955 terminou um relacionamento às vésperas do casamento, né? Aí ela continuou, namora com um, namora com outro. Chegou lá, ela tinha 30 anos. Naquela época, casar com 30 anos já era, né? Aí conheceu outro carinha. Ela falou assim: agora tá top, vou dar uma casada com esse rapaz. Começou a ver festa, apartamento, e chegou pertinho do casamento, o cara morreu. Naquela época foi um baque para ela, porque as amigas todas casadas e começaram a afastar ela, tal. Ela falou assim: agora acho que eu não vou casar mais. Hoje em dia não, hoje em dia casa com qualquer idade. Aí o que aconteceu? Ela pegou, fez 40 anos, e aí conheceu meu pai, finalmente. Aí ela falou: top ou não top é esse que eu quero ter filho. Mas graças a Deus, aí ela pegou e casou com meu pai. E eu nasci, ela tinha 42 anos. O que eu tô te contando essa historinha aqui? A primeira verdade fundamental me caiu a ficha quando eu tinha uns 14 anos, ela me contando essa história. Eu falei: mãe do céu, antes de eu chegar aqui desse mundão, o rolo que você armou, e vai casar com um, não vai dar, quase que eu não venho nesse mundão. Ou seja, a minha primeira verdade fundamental, que eu fico agarrado nela, é que não era nem pra eu estar aqui. Não era nem pra eu estar aqui nesse mundão, eu tô no lucro. Tá de lambuja. Eu tô no lucro. Eu vou reclamar do quê? Isso é a minha primeira verdade fundamental. Ou seja, me deu já... se tem alguém que queria estar na minha vida, não importa os problemas que eu tenho hoje, não importa os problemas que eu tenho hoje, se tem alguém que quer estar no meu lugar, eu não posso reclamar. Segunda coisa, se amanhã pode acontecer coisa tão pior que eu ia querer estar hoje, deixa eu com meus probleminhas aqui dentro. Não importa qual seja, né? Então essa é a minha primeira verdade fundamental. A segunda verdade fundamental é que porque eu cresci numa família de pais mais velhos, eu comecei a escutar as pessoas mais velhas. E queira ou não queira, ganha tempo na vida, né? Ganha tempo escutar as pessoas mais velhas, que é cíclico a coisa. Eles já sabem. Eu já sei, minhas filhas perguntam, eu já sei, já vi esse filme. Então eu falei assim, uma coisa que as pessoas mais velhas sempre falam, unânime, é que passa rápido. Eu tenho 49 anos. Eu sei o quanto que é um bloco de 10 anos na minha vida. Eu sei. Se eu fizer uma forcinha, eu sei quanto que é um bloco de 20 anos. Quantos bloquinhos, né, é a nossa vida? Eu falei assim, me caiu essa ficha com uns 20 anos de idade, 18, 20 anos de idade. Eu falei assim, eu vou duvidar disso que passa rápido? Porque quando a gente é jovem, a gente não imagina que passa rápido. Que é muito distante para tirar carta e tal. Depois como é? Então eu falei, eu dei sorte de acreditar que passava rápido. Aí eu juntei minhas duas verdades fundamentais. Uma, não era nem para eu estar aqui. Outro, daqui a pouco acabou. Eu tenho um intervalinho de vida para curtir essa vida. E falei assim, ó, eu preciso de uma estratégia de vida para aproveitar essa vida da melhor maneira possível, da maneira mais fácil, mais gostosa para dar um... É isso que eu fiz. Eu montei uma estratégia de vida de trabalhar por tempo e não por dinheiro. Porque eu vejo muita gente correndo atrás de dinheiro. Às vezes até ganha dinheiro, mas abriu mão de família, tudo mais, tal. E às vezes ganhou o dinheiro, mas não era a vida que queria ter tido. Não existe o tempo. E eu falei assim, deixa eu entender. Eu me imaginei com 104 anos, eu falei lá atrás, eu tinha uns 20, né? Eu falei, o que eu quero encontrar lá? Como é que eu quero ter vivido? Eu quero ter viajado ou não? Eu quero família ou não? Eu quero ter... E voltei para a idade atual e falei, tá fácil, tô indo para esse rumo aqui. Né? Então, eu montei uma estratégia de vida e trabalhar por tempo. Graças a Deus, eu nasci numa família classe média, que não faltava nada, já é na frente de muita gente. Sim. Né? Então, mas não sobrava nada. Então, eu tava naquele mornão, né? Aí eu falei assim, bom, o pessoal fala também que rico é quem tem tempo. E eu fiquei... Depois que eu fui entender esse negócio, o que é o ter tempo, né? É fazer o que quer, a hora que quer pra mim, né? Bom, eu falei assim, como é que eu faço o que eu quero a hora que eu quero? Eu tenho que gastar menos que eu ganho.
parece simples, mas eu vejo tanta gente parcela casa e carro e celular e tênis e não sei o que, tal. Daqui a pouco, segunda-feira, eu tenho que fazer coisa que eu não quero. Eu podia, se eu quiser parcelar coisa, eu vou ter que fazer coisa que eu não quero. Segunda-feira, acabou meu tempo. A troca dessas coisas. Então, o que eu faço? Se eu ganho 10, eu tenho que gastar menos. Então eu quero paz. Você lembra que eu te falei? Minha vida é estruturada em ter paz. Então eu tenho que ter paz. Então a paz de falar, não, isso aqui eu não quero. Então eu montei uma estratégia de vida de ser incorruptível aos meus valores fundamentais. Então, como é que é a vida que eu quero ter? Legal. Como é que eu quero a vida que eu quero ter? Vamos gravar essa frase? Incorruptível com os meus valores. Não é simples assim, porque se eu não preciso. Eu tenho uma vida, eu montei uma estratégia de não precisar fazer nada. Para mim, eu sou rico. Não importa o quanto de dinheiro que eu tenho desde de 20 anos de idade, se eu gasto menos do que eu ganho, qualquer o Elon Musk, se quiser acabar com a vida dele, ele compra um país. Acabou o dinheiro, não financiou. Então vai ter dor de cabeça. Eu decidi ter paz interior. Porque eu vejo gente cada vez mais ansiosa, depressão, tal, e gastando mais, ganhando, mas nem sabe para onde tá indo. Então eu falei assim, eu quero curtir essa vida, é uma só. É isso que eu faço, não tem nada de outro mundo. É simples assim minha vida. Eu montei minha estratégia de minha vida, tá aqui. Eu falei como se fosse falando para minhas filhas. Eu falei, ó, filha, tá aqui, eu falei. É isso que eu vejo da vida. Não sei se é o certo. Para mim, é a minha verdade. Então, não sei se faz sentido, Mário. Você que está nos ouvindo aí, faz um favor, aperta o negocinho no telefone aí, volta para trás e ouve outra vez. Ouve outra vez. Depois que chegar lá, você volta para trás outra vez, ouve outra vez. É simples quanto isso que o Fábio falou. É muito fácil. Você não vai fazer porque você não quiser fazer. Mas é muito fácil. E aí eu podia dar um conselho ao contrário para esse monte de gente. Porque o que falta até para esse monte de corrupção? É humildade. Se esses corruptos tivessem mais humildade, talvez eles estivessem mais felizes. Você está entendendo? Então vamos dar até conselho. Humildade. É humildade, é humildade. Corruptos. Aí eu faço a pergunta para vocês. Futurologia 2026. Polarizado do jeito que está, eleições. Não faz pergunta que nós não sabemos. Meu Deus, o que esperar desse país? Fala para mim. Eu jogo com as cartas que eu tenho na mão. Eu vou jogar. Infelizmente, a gente faz o que pode, mas não dá. Eu vou jogar com as cartas que tiver na mão. A, o B, o C. Eu vou tratar todo mundo bem, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar sendo amigo do Maurício, eu vou continuar casado com minha mulher. Meu plano de vida tá feito. Deixa o pessoal fazer o quê? Desculpa, eu te cortei. Não, votar direito. Você só esqueceu de falar isso. Eu gostaria, porque eu quero. O que é votar direito? Fazer um. E aí? Não, a pergunta é para você, Fabio. É para mim? Eu quero fazer antes que eu esqueça. Enquanto você se lembra. Enquanto eu me lembro, eu quero fazer um pedido. É um pedido. Pedido a gente faz e não fala que vai fazer. Não, mas esse eu faço questão. A gente já fica com o pé atrás, já fica assim, como é que será que vem aí? Meu pedido é muito simples. Estou brincando eu com você. gostaria muito que, num futuro breve, que a gente tivesse uma nova oportunidade juntos. Ele está falando que acabou o programa, uma coisa chata. Não. Acabei de falar que não é isso. Não, o que é então? Por causa do meu esquecimento. Eu quero falar enquanto eu estou. Então vamos embora. Mas você acabou de falar de tempo aí, você precisa de tempo. Eu gostaria muito de ter um momento novamente com vocês, porque eu tenho tempo aí. Será muito prazeroso. Mas, dando sequência a isso, falando sério, eu sei que fica quase que impossível descobrir o que vai vir pela frente, né? Mas vamos dizer assim, né? Eu estou do lado de dois macacos velhos. Depende da gente, depende todo mundo. Esse é o status quo de todo mundo. O que eu posso fazer? Você pode fazer muita coisa. Se você for uma pessoa que tem princípios. Porque é só você. Você está de acordo com o Banco Master, você está de acordo com todas essas coisas que estão acontecendo aí, ótimo. Você sabe quem votar. Você está contra isso? Ótimo, você sabe quem votar. Você não está nem contra nem a favor? Ótimo, você tem quem votar também. Às vezes as pessoas... Porque se tem uma coisa que a própria Bíblia já diz, né? Independente de qualquer coisa, que existe o livre-arbítrio. Né? Nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que a gente quer para a nossa vida, aquilo que a gente deseja para o nosso povo, né?
E essas escolhas, elas são fundamentais, mas às vezes realmente é muito difícil, né? Porque você pega uma cédula eleitoral, você tem vontade de chorar, né? Você Não é difícil, tem. não é por isso, não é por causa da cédula eleitoral, não é nada difícil, porque hoje existe uma ideologia, existe uma determinação em mostrar, e o Brasil vai gastar todo o dinheiro que for necessário para mostrar que está fazendo o correto, que não, Não existe pobreza. que está. Você vê o que está acontecendo, é uma coisa muito, 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 muito séria, né? Então, existe uma disfunção completa, que está sendo combatida, que está sendo levantada e que a verdade está com sorte, você dizer que a verdade está com sorte, porque as coisas estão muito claras. Se algumas pessoas não forem capazes de enxergar o que está acontecendo, essas pessoas não merecem outra coisa. Não merecem. Maurílio, uma pergunta pessoal, sem ser invasiva, mas pessoal. Pergunta forte. Diante de toda a sua vivência, né? Diante de todo o aprendizado que você teve durante a sua vida e todo o aprendizado que você repassa hoje para as pessoas. O que te faz feliz hoje? Me faz feliz estar aqui conversando com você. São coisas simples. Coisas me faz feliz ser amigo do Fábio. Você tá entendendo? Me faz feliz estar aqui com a Dani Rogazzi, que está aqui fora, tentando fazer um livro, né, contando um pouco da minha vida, dividindo um pouco com todo Que mundo legal. tudo que aconteceu. Você está entendendo? Como eu fui privilegiado, mas não privilegiado por ter ideias, por ter postura, por ter sido correto, por ser uma pessoa aberta, por ser uma pessoa preocupada, por ser uma pessoa que sempre dedicou, que nunca tive nenhuma proteção, uma pretensão de poder. Eu já tive a oportunidade de ser isso, ser aquilo, ser convidado, algumas coisas para cargos eletivos, que eu não sei se eu seria eleito, algumas coisas para cargos eu nunca aceitei, eu nunca quis, eu estou aqui, eu podia, eu sempre quis ser na minha. O que é a minha? É minha família. Numa ocasião, numa determinada fase da minha vida, eu abandonei minha família no sentido amplo da palavra, entre aspas, né? Porque eu tive problemas que são indescritíveis. Tem um livro foi lançado há pouco tempo que tem um capítulo que só conta esse trecho que foi o trecho mais delicado da minha vida, que eu fui lá embaixo e ter ido lá embaixo me gerou essa diabetes, que eu tenho uma diabetes, tal, até e subir. Então eu tenho uma história de vida que eu tenho muito orgulho dela. Eu tenho orgulho, eu sou uma pessoa exposta, eu nunca tive medo de expor minhas ideias, de colocar o que eu penso, né? Às vezes você é infeliz numa colocação, numa palavra, Somos né? humanos. Somos humanos, isso aí. Mas sempre procurei ajudar, ajudei, porque eu podia fazer. Não é mérito nenhum. Eu fiz porque eu podia. E se eu não pudesse, eu não teria feito. Como é que você faz uma coisa que você não pode fazer? Como é que você faz uma coisa de ajudar outro hoje se você não está aberto? Você precisa estar aberto. Você precisa estar aberto. Você precisa estar ser poroso, né? O que é ser poroso? É absorver, né? E não me arrependo, né? Não me arrependo. Tenho uma família em ordem, constituída, tal. Você está entendendo? Deus me deu ah, muita coisa boa. Eu escapei de coisas assim inacreditáveis que poderiam ter acontecido comigo. Você está entendendo? Não nego os meus erros. Eu tenho muito medo de pessoas que não erram. Você está entendendo? Eu tenho um medo danado de gente que não erra. Tem gente que chega para você, não, não tem jeito de uma Não vida tem inteira como. com 84 anos, não tem jeito de você não ter cometido muitos erros, mas não são poucos, são muitos. Depende muito de como você encara isso, de como você quer encarar teu erro. Se você tem o bom senso, a humildade, porque erro com humildade combina maravilhosamente bem. O que é? Quer dizer, você perceber que você errou,
Primeiro, você saber se desculpar, porque tem erros que merecem uma desculpa. Eu pisei no pé do Fábio, ele merece, mas Fábio, desculpe, né? Desculpe. Eu fiz algo, desculpe, tem erros que você são íntimos seus, erros que você faz e que você ninguém nem fica sabendo. E que você, de repente, você tem um friozinho na barriga e fala, nossa, olha que eu ia por esse caminho, que se eu fosse, olha o que aconteceu. Depois só, você tem essa coisa. Então, você ter força para fazer as coisas, e você ter determinação para fazer as coisas, e você trabalhar em harmonia com o teu grupo. Você está entendendo? Eu lembro no tempo de Coca-Cola, eu lembro no tempo de Santa Elisa, eu lembro no tempo de Zanini, eu lembro no tempo de Suco Rico, de Solo Rico, eu lembro no tempo da usina Moema, da usina Santa Elisa, da usina MB, da usina Atenção. Não, eu me lembro na época quando a gente tinha uma fábrica de lixo, né, por exemplo, a maior satisfação que eu tive, nós tínhamos uma fábrica de lixo aqui em Ibaté, pegava todo o lixo de São Carlos, etc, etc. Meu pai pegava adubo orgânico e nós trazíamos aqui para Santa Elisa, foi o maior transplante de tiririca que eu já vi na minha vida até hoje. Quer dizer, foi um equívoco, a gente não era nosso core business, né? Então, por outro lado, quando nós tivemos uma estação de inseminação artificial, nós queríamos melhorar o desfruto do rebanho brasileiro, que era muito baixo. Nós não fizemos aquilo para ganhar dinheiro, nós fizemos aquilo para contribuir, né? Então, quanta coisa que a gente fez na vida que a gente queria contribuir, quanta coisa que a gente fez para contribuir, acabou dando muito certo e ganhamos dinheiro, quanta coisa que nós perdemos dinheiro, mas nos conformamos em que aquilo era da vida. Então, essa tranquilidade, mas você só fica tranquilo se você estiver bem com você mesmo. O problema é você, o problema não é você, você está entendendo? O problema é você. Se você estiver bem com você mesmo, você fica seguro das coisas, você fica valente, né? Porque, poxa, aquilo você tem valores. Então, essa é que eu acho, na minha visão, agora, é que eu acho que é importante. Então, o que eu faria, o que eu não faria? Não sei. Tudo que você me perguntou aqui hoje, eu procurei responder algumas coisas, fazendo até humor, é outra coisa fundamental. Eu sempre fui bem-humorado, sempre fui bem-humorado, né? Porque não tem nada que te faz mais mal do que a raiva. Então, essas pessoas hoje que falam, já transmitindo raiva, transbordando, babando raiva, você está entendendo? Essas pessoas estão mal por dentro, muito mal. Você precisa ter dó delas, porque elas estão numa situação de perigo iminente, né? Porque a verdade a verdade liberta. A verdade liberta. Você fica libertado. Se você tem um negócio que eu estou falando uma coisa para você aqui que eu não penso, Depois vai remoer isso. Quando eu estou falando aqui, eu já estou remoendo. Então, quando você fala uma coisa, como eu faço, não fica nada. Não fica nada. Leve. Fica leve, você fala. Por quê? Porque é a tua. Tá certo? Não obrigatoriamente, nem necessariamente. Mas é a sua verdade. Mas Que é eu o estou mais sempre importante. disposto a escutar a sua. Você está entendendo? Então, sempre na minha vida, a gente fazia reuniões enormes de diretoria, etc. Eu sempre falei para você que sempre trabalhei, eu sempre tive um poder de liderança, um poder de persuasão, um poder de convencer, poder que é outro dom que Deus me deu, um feeling, sabe? Eu percebo, aqui quando você começa a conversar, aqui que você começa, eu já sei o que você vai perguntar, onde você vai chegar, etc. Quando as pessoas vinham falar comigo, quando sentava alguém na minha frente, eu sabia se era para pedir demissão, eu sabia se era para pedir aumento de salário, sem ninguém falar nada. A pessoa sentava, eu olhava, eu conhecia todo mundo, eu sabia exatamente se era para reclamar da mulher, se era para reclamar da casa, porque a gente vivia numa comunidade, essa comunidade não tinha. Então, tudo que acontecia era por nossa conta. Se faltava carne, era por nossa conta, se faltava leite, se faltava arroz, se faltava feijão, se faltava qualquer coisa, se tinha uma goteira na casa, tudo caía nas mãos. Então, você precisa ter compreensão, né? Você precisa ter compreensão. E isso me forjou. Então, eu tenho uma facilidade muito grande para transitar. Quase nada. Pô, à toa. Uma Então capacidade eu razoável. recusei tudo aquilo que eu tive eu diria competência, eu não quero ser aqui hipócrita, de escolher e de não entrar nas coisas. Eu entrei em algumas coisas que eu achava que devia ter entrado e estava errado.
e aprendi. Mas Que é o mais importante é eu aprender. Mas se você nunca fazer uma coisa que você, a priori, agora que você me convida para fazer tal coisa, e agora eu aceitar porque eu estou aqui, os outros estão me ouvindo aqui, então eu vou. Se você me convidar para fazer, eu vou dizer para você o que eu penso, se eu vou, se eu não vou, se eu faço, se eu não faço, com a maior leveza. Tenho certeza disso. Ai, que legal. E para você, Fábio, o que te faz feliz hoje? Enquanto você estava respondendo, eu cheguei a pensar nisso, né? E eu tenho até uma simplificar o meu jeito. Eu escolhi ser feliz, assim. Eu não quero. Eu nem fico falando, eu faço isso para ser feliz ou não. Eu sou feliz, cara. Se é uma palavra assim, eu tenho paz de espírito, assim. Então, aí eu falei assim, como eu montei uma vida para não precisar fazer nada, isso tem mais a ver, igual a gente falou, do quanto a gente gasta do que quanto ganha, não precisar fazer nada, eu acabo, humildemente falando, eu acabo fazendo o que eu quero, só faço coisa que eu quero, tô com vontade. E se eu faço isso porque eu quero, eu faço com amor, que é o que ele tava falando que falta às pessoas. Eu faço só com amor. Não dá, porque eu não precisaria fazer. Então eu montei hackeei a vida aí, rico sem ser rico, né? Rico é fazer o que quer a hora que quer, né? Então eu montei essa vida para não precisar fazer nada, dentro dos meus números e tudo mais, que aí eu posso falar não. Então, se eu vou fazer o que eu quero, como é que eu vou falar? Então eu não tiro férias. Como é que eu vou tirar férias de uma vida que eu desenhei certinho o jeito que eu quero? Eu tô me divertindo aqui. Ah, não, isso aqui eu não queria. Não, é trabalho isso aqui nosso ou é diversão? Pô, nós estamos batendo papo. Então, na minha vida eu faço só o que eu quero a hora que eu quero. Então, não é pelo dinheiro. De verdade, o dinheiro é importante. Mas eu trabalho para não precisar trabalhar. Eu montei minha pedrinha de gelo e vivo ali naquele meio. Então, se eu tô fazendo o que eu quero a hora que eu quero, cara, como é que a gente fala que você é feliz? Eu feliz? Sou feliz, virei essa página. Eu não fico pensando que quando eu sou feliz já. Se é uma coisa que encaixotar na linguagem humana, que eu sou feliz, leve, vida leve. Então, eu acabei montando esse conjunto de coisas. Vou dar outro exemplo, assim. Eu vejo muita gente, igual a gente falou assim, jogando tempo bom de vida no lixo. Ou em um trabalho que não gosta, ou brigando com a família, ou no relacionamento, pegando tempo gostosinho, novinho de vida ali jogando lixo, ou no sofá, ou por diferentes motivos. Agora vamos pensar assim, se chega para alguém, para mim, já que eu desenhei minha vida certinho, né, que eu queria passar, né, fala alguém para mim assim, Fábio, eu quero comprar seu rim. Um exemplo maluco assim, né? Eu falo, como assim comprar meu rim? 1 bilhão aí, 1 trilhão que tá na moda aí, né? Teu rim. Mas vamos supor que com esse rim, se eu entregar meu rim, eu vou perder 10 anos de vida. Eu falo, não, por quê? Dá 1 trilhão pra mim, ou um caprichozinho ou outro ia mudar, assim, mas a essência, eu ia ter continuar fazendo o que eu quero, a hora que eu quero, eu ia estar trabalhando dentro de casa, que eu trabalho faz 24 anos dentro de casa, eu ia fazer, tem dia que eu não quero trabalhar, não ia trabalhar, eu ia estar com a mesma família, entendeu que foi tudo escolhido, não é pelo dinheiro? Eu ia falar, não quero perder 10, deixa eu com os 10 anos de vida, entendeu? Agora, se a minha filha chega para mim e fala assim, pai, eu precisava do teu rim, você concorda que eu tô dando o meu rim, meu tempo de vida por amor? Por amor. Então, o meu tempo de vida, eu tô aqui com você, não teria como você falar para mim, Fábio, faz melhor, fala melhor nesse podcast, eu vou te dar dinheiros. Eu não consigo, eu tô dando o meu máximo agora, eu tô fazendo o meu melhor, porque eu tô falando com você com amor aqui, certo? Então, tudo que eu faço comercialmente, o negócio, tudo mais, se alguém falar assim, Fábio, me dá de graça isso que você faz? Se eu sentir que... Eu falo, tá aqui, ó. Eu tô fazendo, não é pelo... Eu quero os dinheiros. Vamos pegar um exemplo, um livro. Se alguém que tá escutando aqui quiser ler o livro e não tem dinheiro para comprar. Se tem dinheiro, compra, não tem problema nenhum, né? Mas se não tem dinheiro, me chama no Instagram lá, Fábio Enor Fernandes, e fala assim, não precisa nem falar o motivo. Fala assim, eu não tenho dinheiro, mas eu queria muito ler. Eu mando de presente. É era da generosidade, né? É tanta gente que me ajuda, olha aqui, tanta gente me ajuda. O que eu puder fazer para ajudar a gente, eu vou tentar fazer.
Você entendeu como é que a roda gira? Isso me dá felicidade, me dá alegria, me dá prazer e tal. Então, mas São respondendo... pequenas coisas que... Sabe por que que eu não contesto absolutamente nada do que vocês falam? Porque eu me dei o direito de ser ousado o suficiente para convidá-los para vir no meu espaço, do meu jeito. Não é um estúdio mega amplo, Eu gostei. Tá? mas ele tem a minha cara, ele tem o meu Gostou. jeito, ele tem as coisas que eu acredito. E baseado no que você falou, Almoço, eu estou vendo cada coisa aqui especial. para você que Teu local é está muito especial. para você que está me assistindo, porque pequenas coisas a gente não esquece. No lançamento desse livro, aqui em Ribeirão Preto, eu estava presente. Eu estava presente e fui entrevistar o Fábio. Tinham vários veículos de imprensa, virou uma loucura, algumas pessoas às vezes até que não tinham respeito por seja ordem de chegada ou ordem de importância, o que quer que seja, e todo mundo que nem louco atrás do Fábio. Eu me mantive na minha posição, me mantive com educação, esperei todos realizarem a entrevista e fui até o Fábio para realizar a entrevista. Acho que a minha forma de conversar, de interagir com o Fábio foi tão legal que imediatamente ele chegou para a assessora dele, Maurílio, e falou assim: os livros acabaram, né? Ela falou: não tem mais nenhum. Não, mas vai no meu carro, que eu tenho 3 livros lá, pega um dos 3 livros e traz aqui que eu vou dar de presente para ele. Nunca mais eu esqueci isso. Que coisa. Nunca mais eu esqueci Não, mas isso. é o mínimo. Faltou autografar, né? Porque não autografou, mas... Então daí. Mas Que legal. São esses são gestos pequenas que fazem coisas que diferença, né? fazem a E diferença. às vezes a gente vai no poxa. Mas uma coisa que o Fábio falou e que é muito importante é você, que ajuda muito, é você gostar do que faz, né? Tem gente que não gosta de trabalhar. Então, eu digo trabalho de maneira geral, né? Tem gente que não gosta do que faz no trabalho, né? Então, e tem gente que tem a sorte de gostar do que faz e fazer aquilo, como o Fábio falou, ele não precisa férias. Eu também não precisava férias na minha época toda, porque quando eu viajava a trabalho, para mim era férias. Só de viajar, eu ia para São Paulo, por exemplo, né, a trabalho, aquilo era férias, porque eu tenho que almoçar, eu ia almoçar às vezes num lugar que eu não conhecia, ia jantar, às vezes ia dormir no hotel. Para mim aquilo era um prazer. No comecinho, quando eu era criança, que eu não trabalhava ainda, eu ia para São Paulo de trem, então ia lá na Barrinha, via o trem chegar, sei quando é criança, trem naquela época, então você ia dormindo daqui em São Paulo, chegava uma determinada hora, o cara batia na porta assim, Estação da Luz, né? Então são prazeres, e a gente precisa, para a gente não dizer que a gente precisa reconhecer que existe muita gente que não tem essa facilidade. Tem muita gente que trabalha, tem prazer no que faz e tem azar, e tem um problema de família, tem um problema, às vezes, o salário eventualmente não dá, você tem infortúnios na vida, é uma doença, é uma coisa, então isso aí tem muita gente que faz a mesma coisa que nós fizemos e não é feliz, porque não é por culpa dele, não é por culpa de nada, mas é um infortúnio, né? Isso a gente tem que reconhecer que isso existe e que isso não tem muita cura. Esse é um lado, gente que tem recurso e não é feliz por circunstâncias. E eu conheço muita gente que acontece exatamente isso e é muito feliz por circunstâncias. Então, tem uma diferença de caráter, de coisa que é muito grande e por tornar. Tem 2 pessoas com os mesmos infortúnios, com as mesmas coisas, com o mesmo recurso, etc. Uma é feliz, outra... Tem gente maravilhosa, gente que você não sabe por que você é feliz. Você não consegue entender por que o cara é feliz. Você não consegue entender. Tem muita gente assim. E tem muita gente que não consegue enxergar
que ele precisa fazer alguma coisa para ser feliz. Como é que você faz para ajudar um morador de rua que está ali, que ele insiste em ficar, que você não consegue, etc, etc, etc. Lá em São Paulo demoraram 20 anos para resolver, né? Um é você botar um guarda na rodoviária, porque todo mundo que tem mendigo nas suas cidades exporta para Ribeirão. Outro é você ir. Eu já fiz isso muitas e muitas vezes. Nessa época de Natal, Páscoa, eu saio à noite, e vou acordar gente que está dormindo para dar um panetone, para dar um ovo de Páscoa, para dar não sei o que e tal. E a pessoa, eu faço isso, eu meço quanta gente que eu não dei porque eu não consegui acordar. O sujeito está ali. Lá na Praça da Rodoviária, lá na Cracolândia, você está entendendo? Quantas vezes que eu. Então, outro dia eu estava na quermesse em prol da arrecadação para a Catedral de Ribeirão Preto. Chegou o prefeito com a esposa, tal, gosto muito dele, papapá, e falei para ele que não tinha jeito, porque eu estava dentro da catedral e vi um amigo meu rezando, que eu não sabia que ele era tão religioso, e de repente eu cheguei para ele e falei para ele, pô, eu não sabia que você era tão religioso. Aí chega um mendigo lá dentro e me aborda. Eu falei, não, se eu não puder dar um dinheirinho, eu quero comer. Eu falei, não vou te dar dinheiro, peraí, fica aí. E acabei o que eu estava fazendo, chamei meu motorista, falei, pega esse sujeito. Eu tinha acabado de conversar aqui na rodoviária, tinha um atendimento que você vai lá, toma um banho, ganha uma roupa, etc, etc. Ele foi lá, o motorista levou lá, pagou o banho, pagou tudo, tal. Ele falou que estava com fome, o motorista, senta aí, come o que você quiser, tal. Com a condição comigo que eu tinha encontrado, falei, você vai ficar rico essa noite aqui, porque a quantidade de latinhas de alumínio que estavam jogadas nos lixos ali da quermesse, né, eram enormes. Eu falei, arruma 5 sacos para ele, que você vai encher esse saco de latinha e vai ficar rico. O cara não quis vir e não volta, não vem. Então, aí o problema, como é que você resolve uma questão dessa? Tem solução, mas a solução o poder público precisa encarar de frente e precisa encarar que é caro, que é difícil, que é fácil. E não adianta ficar falando, criticando, que precisa fazer, precisa. Isso só tem aumentado. E só tem aumentado por quê? Porque tem muita gente que está ali esperando, o Bolsa Família vai ali e volta para. Então, você precisa separar o joio do trigo. Você precisa separar um pouco o que é verdade que você precisa fazer e aquilo que não tem jeito. Então, aquilo que não tem jeito, não existe nada que não tenha jeito. Nada. Mas tem coisas que são muito custosas para dar jeito. E o Brasil, infelizmente, não tem recursos suficientes para atender a isso, né? Então, nós caminhamos para uma situação muito, muito complicada. Aqui em São Paulo, você tem o SUS São Paulo. No Brasil, é só São Paulo que tem o SUS São Paulo. E aqui, nós só estamos vivos porque tem o SUS São Paulo. Eu imagino esses outros estados que não têm o SUS São Paulo. Você não tem ideia o que é isso. Você não tem ideia que isso já é quase 50% do. Então, nós temos algumas dicotomias, nós temos algumas que a gente só falou de amenidades. Eu estou terminando o programa com problemas. Imagina. Porque outro dia me perguntaram, eu falei, não, eu adoro um problema, porque às vezes eu consigo resolver, às vezes eu não consigo resolver. Eu resolvo alguns, né? Alguns problemas você não consegue resolver. Esse, por exemplo, que eu estou acabando de citar aqui, é uma coisa que outras pessoas aqui em Ribeirão tentaram e não conseguiram, né? Aí precisa realmente uma articulação do poder público com o poder privado, etc, etc, etc. E também que a gente precisa ter consciência de que quem resolve isso não é o poder público. Quem resolve isso, nós acabamos de conversar a manhã inteira, hoje foi fantástico, é o poder da comunidade. A comunidade não se junta. A sociedade onde, então, como as todo, né? associações não fazem coisas, cada uma vê o seu lado, etc. Então, essa unidade do setor privado, do setor das entidades, das associações. Eu estou falando Associação de Engenharia, a ACI, lá do Paulinho, a Cicovap, estou falando aí de 200 que precisam. E agora, graças ao André Limer, que é uma pessoa que você traga aqui para entrevistar, que é uma pessoa extraordinária, ele fez uma junção e está trazendo essas entidades para trabalhar junto. Graças à CI, que resgatou
o Instituto de Economia da própria CI para começar a fazer uns trabalhos mais profundos, né, para combater, por exemplo, você quer uma coisa pior do que a BETS, por exemplo. Você tem ideia o que a BETS Nossa representa Senhora. em termos de empobrecimento, em termos de problemas, em termos de. Então, por que é que a gente procura jogar coisas na vida da gente para dar problema? É uma coisa que não dá, que não consegue dar satisfação nem para 0,5% das pessoas que são, vamos dizer assim, E prejudicadas. as pessoas Né? conseguem se enganar de uma tal Se forma, né? enganam. Tem um cara que cai no golpe até hoje do bilhete premiado. Então, nós somos muito credo, a sociedade brasileira é muito credo. Mas por falta de o governo, em vez de fazer propaganda disso, daquilo outro, que faz tanta coisa, faz uma propaganda das coisas. Como é que você não consegue aumentar? Você consegue aumentar a tributação da gasolina, do pão, da carne, das bets, você não consegue aumentar a tributação. Por que será? Hã? Então, Fábio, o Brasil, nos últimos anos, criou mais problemas do que ele tem capacidade de resolver. Esse é um quadro que eu quero deixar aqui para quem está nos ouvindo raciocinar. E ele não tem lado, ele não tem ideologia, ele não tem nada. É uma realidade. E as realidades estão acima de qualquer outra coisa. Fábio, você vai comentar alguma coisa do Eu, livro? eu só fui pegando aqui. Fábio não gosta de falar de coisa ruim. Eu vou. Aqui, ó, o meu. Está feliz? Ótimo. Está ruim? Muda. Não reclama. Esse é o meu estilão. Que eu junto a coisa. Porque, igual a gente estava falando, sempre pode piorar, né? Sempre pode piorar. Deixa eu com aquilo. Então, a gente estava falando das pessoas. Tem muita gente que às vezes não tem condições mesmo, não tem. Só lembrando que a lamentação ela intoxica a cabeça. Então, se tem alguém, vamos lá, para mim, assim, tem gente que não tem movimento. Isso deve ser uma coisa que deve ser, não consegue mexer o corpo ainda, né? Até essa pessoa, se ela reclamar, cara, ela pode perder a visão. Reclamou, ainda não consegue respirar. Então, eu tô dizendo assim, eu sei que tem gente que tem muito problema, mas tenta ver o lado, tira alguma coisa que pelo menos não lamenta, não reclama. Vamos, entendeu? Então aí vem para essa outra aqui, que é enquanto você estiver respirando, você ainda pode mudar ou de opinião ou de perspectiva, cara, para tornar um pouquinho mais leve. Sabe aquela. Então, graças a Deus nós temos essa vida aqui, temos isso aqui, deixa eu com os probleminhas aqui que eu tô, ou problemão, porque poderia piorar. Então, porque isso traz uma leveza que às vezes até aparece uma solução que você não estava pensando. Senão você fica angustiado e fechado e reclamando e pondo culpa nos outros e se vitimizando, tal. Daqui a pouco você vira realmente uma vítima dessa história toda. Algumas coisas não dão para mudar. Não dá. Mas o que der, muda. Muda. Atitude, né? Atitude e o bom humor. Para finalizar, Maurílio, para aquela câmera ali. Na câmera. No olho do. Alguma coisa que você queira deixar para o público? Não vou falar que é um conselho, mas talvez um pensamento que você queira deixar para as pessoas que nos assistiram hoje e deixar algo de bom. Olha, tem tanta coisa que você podia falar nessa linha, né? Tem tanta coisa que você podia falar nessa linha. Não desista, né? Sempre do jeito. O futuro sempre é melhor. O futuro sempre é melhor. Foi assim desde que eu nasci. Sempre que eu achei que não tivesse solução para as coisas, a solução aparece. Tenha paciência, às vezes, de esperar. Persevere, né? Perseverar é uma coisa importante. Eu acho que isso é uma coisa que eu podia estar comentando. Eu podia estar filosofando aqui, podia estar trocando ideia com quem está nos ouvindo, com quem vai nos ouvir. Mas, basicamente, esteja bem com você mesmo, né? E tem um negócio do Gandhi que eu acho que eu não sei nem repetir direito, mas é que você tem que conciliar o que você pensa com o que você fala
né, e com as suas atitudes, né? Esse eu acho que quando você consegue essa harmonia, né, você consegue estar bem com você sempre, né? Porque é muito duro a pessoa que está aqui uma coisa e ele está verbalizando outra coisa, né? Ele acha que você é uma pessoa horrorosa, ele estava aqui falando só para te bajular, olha que bom, que isso, aquilo. Então, esse negócio do Gandhi eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito. Eu acho que se conseguir harmonizar essas três coisas, que é uma coisa aparentemente simples, mas não é simples, não. É muito difícil, né? E te agradecer. Eu que tenho que agradecer. Eu que tenho que agradecer. Mas Mas antes de eu você, fazer esse agradecimento, antes de eu realizar esse agradecimento final, porque eu preciso fazer isso, porque isso já não é por ninguém, isso é por mim. É por mim mesmo. eu ia falar isso que você vai Mas, falar agora. mas eu vou pedir para o Fábio antes. Fábio, deixa a sua mensagem É. para as pessoas que estão nos Eu, assistindo. eu, eu vou. Primeiro, o Maurílio falou um negócio que é o futuro é sempre melhor, né? E isso eu perdi minha mãe para depressão, certo? Então eu já pensava, graças a Deus, assim, de estar vendo o lado bom, alegria e tal. E eu tenho como eu falei que eu gosto de fazer o que eu quero, a hora que eu quero, tal, eu não mexo com meta da minha vida, porque a meta, para mim, me tira, às vezes, um potencial do que eu poderia ir muito melhor e também gera ansiedade. Eu gosto de paz, né? Então, por exemplo, se alguém está ouvindo, né, que às vezes tem gente com problema e todo mundo, nós mesmo temos nosso problema, eu administro cada coisa de um problema num lugar na minha vida como um todo é ótima, mas eu vou administrando assim, mas mas eu vejo essa angústia, ansiedade, as coisas vão melhorar, vão melhorar. O futuro vai ser melhor, Amém. isso eu vou falar. E uma técnicazinha que eu passei uma pressão na época da minha mãe também, muito difícil e tudo mais e tal, mas sabe o que eu imaginava? Tem hora que parece que não tem solução. E eu me imaginava, sabe quando pega o avião, Maurício? Tá tudo aquele dia horroroso, tal, mas sabe quando você vai subir, cruza a nuvem e aparece o sol? Aquilo é tão emblemático para mim que hoje pode estar nublado, feio, tudo mais, mas, meu, acredita que ali em cima tem um solzão lindo, assim, então, e as coisas vai passar, vai melhorar. Então, essa angústia, isso você guardar o orgulho, tal, quer pipar, ela pede desculpa, fica leve. Então, isso que o Maurício tem essa leveza de tocar a vida. Então, isso é essa leveza, assim. Então, e para finalizar aqui, bater na tecla da era da generosidade mesmo. Não sei explicar por que as coisas voltam pra gente, mas tenta acreditar um pouquinho e vai tentando ajudar os outros, assim, meio sem pensar, ajuda. Daqui a pouco, não fica esperando, ajudou aqui, recebe aqui, não. E vai dando corda, assim, pode demorar, uma coisa volta pra gente. A verdadeira ajuda, Fábio, é aquela ajuda que você faz sem que você não está esperando nenhum nada. Nada. Então, Faz vira porque, um hábito. faz porque você viu que era necessário fazer, você fez. Se você for. As pessoas que ajudam esperando retorno, Vai desapontar. eles se tornam infelizes, porque o sujeito se torna infeliz. Vira um estilo de vida. E você podia fazer uma pesquisa no seu programa agora, quando você botar no ar, você já aproveita e faz uma pesquisa. Você vê quantas pessoas que estão nos ouvindo que tiveram esse privilégio de furar a nuvem. Você está entendendo? E ver esse céu maravilhoso que tem durante uma tormenta. Se você tiver 70% de pessoas no teu programa, você está com um programa de Alta audiência. não, alta audiência não. Você está num programa de pessoas mais privilegiadas, Sim. né? Então você depois agora você pode pedir a tua audiência por quantos furaram a nuvem. Olha, eu não vou, assim, eu não vou. Eu tive o privilégio de. Eu não vou, em hipótese alguma, citar nomes aqui. Eu não vou fazer isso. Mas Nós respeitamos. Mas essa imagem aqui com vocês dois, eu conheço pelo menos uns 3, 4 que não vão olhar isso com tanta beleza, porque gostariam de ser muito do que vocês são. E eu preciso falar isso, Fábio, você me dá essa licença. Eu preciso falar isso para você, Maurílio. Quando
Você já me emocionou no começo do programa. Não, eu preciso. Mas você vai me emocionar no preciso- final do programa. Você tá... Quando eu falei, vou trazer o Maurílio, vou me esforçar para trazer o Maurílio, eu não consigo desassociar da imagem do meu pai. Não tem como. E Mas vem- nem eu consigo desassociar desde o que tempo vem eu tô na, falando que com vem você. na minha imagem, a imagem que me vem é que quando difícil, Isso aí. Quando eu precisava de dinheiro, ele que me arrumava dinheiro. quando meu pai abria a porta Para de te casa, tranquilizar. quando meu pai abria a porta de casa, a gente criança, a gente amava Coca-Cola, né? Aquelas pequenininhas de vidro, a gente queria tomar, era a melhor Coca-Cola que tinha. Então, quando eu olho para você, através da força do trabalho do meu pai e através da oportunidade dada a ele, foi a comida na minha casa. Tem mais nada para falar? O Paulo é fundamental. Você desculpe, aí se quiser você corta isso do programa, tá? Mas o que é importante para você é que a comida da tua casa era exclusivo mérito dele. Exclusivo mérito dele. Teu pai era uma pessoa muito especial. Teu pai era uma pessoa competente. Teu pai era uma pessoa que era privilegiado entre as pessoas do tempo dele, né? Que é mais ou menos o meu tempo. Teu pai teria quantos anos hoje? Hoje meu pai foi embora em 2016 com 78. Ele faria em dezembro 88 anos. Então, ele era um pouquinho mais velho que eu só, né? E eu convivi muito com ele, não foi pouco, né? Eu ia uma vez por semana só na Coca-Cola, que é uma coisa que eu herdei do meu pai. E ele era muito zeloso, ele era muito competente, ele tomava conta das coisas da companhia como se fossem dele. Tinha um time lá que era um time espetacular. Nós tivemos um sucesso. Nós chegamos aqui nessa região de Ribeirão Preto até 88% do share of market, ou seja, de cada 100 garrafas que eram vendidas aqui em Ribeirão, 88 eram nossas, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Nós participávamos de tudo que podia haver em Ribeirão Preto. Nós vimos isso tudo uma função social. Você pega a diferença que existe hoje da companhia, que você pode até pleitear um cachê dela, da Andina, você percebe a diferença que existe hoje, não tem conexão com a comunidade, né? A gente tinha uma conexão total com a comunidade, era uma coisa. Hoje, quando eu olho isso, eu não estou falando aqui, não estou criticando ninguém, Não. eu estou relatando uma realidade, uma coisa que aconteceu. Era muito especial. Teu pai, daquele time que tinha lá, tinha um time que eu não vou citar nomes, porque o Paulinho, o Paulo Roberto, o teu pai, o Degani, o Renato, que era uma pessoa Sim. muito especial, que era o chefe do teu pai, Sim. né? Eram pessoas muito dedicadas. Naquela época existia uma coisa que era lealdade, fidelidade, né? Era uma coisa que o teu pai tinha, lealdade, fidelidade, e era uma pessoa honesta. São virtudes? Claro que são virtudes, né? Mas era muito forte nessas pessoas que eu citei, dentre elas o teu pai. Então, ao contrário, eu que quero te agradecer. Eu não sabia que eu ia falar com o filho. Você vê que eu abri falando, porque eu não olhei, tanto é que estava com o Fábio esses papéis aqui, né? Hoje nós tivemos uma reunião a manhã inteira, eu vim para cá e nós saímos para comer alguma coisa, não sabia que tinha um almoço aqui. Gente, eles são chiques agora, já é com o plebeu, você percebeu, né? Saímos para comer e viemos aqui. Quando eu mandei buscar o Igor para ele trazer isso aqui, de repente estava com o Fábio, eu não sabia, nós não conversamos, nós só falamos não falamos nada. Então, quando eu cheguei aqui e te vi, eu fiquei muito emocionado e muito feliz. Quando você me mostra a fotografia do teu pai, então,
É que eu estou ficando calejado. Isso normalmente, há pouco tempo atrás, eu não conseguiria falar isso aqui. A voz está embargado, mas a voz embargaria. Como aconteceu com você agora há pouco, eu não conseguiria. E você é mais traquejado que eu, que você faz esse programa. Quanto tempo você faz esse programa? 14 anos. 14 anos, então. Você vê que você, para hoje, se emocionar com alguma coisa é porque é muito forte para você. E isso, você não imagina o que isso é forte para mim. Né? Isso é forte para mim. Se vocês dois tivessem noção, o Fábio, chama Aurélio Biagi. O Fábio tem, sem conhecer nada, ele tem. Porque ele é especialista em sentimentos humanos. Porque, assim, se por 10 segundos vocês invertessem e eu tivesse sentado na cadeira de um de vocês e vocês estivessem aqui no meu lugar, tem uma coisa que eu tenho como princípio, eu acho isso hoje... Infelizmente, hoje não é tão fácil assim. As pessoas não têm, muitas vezes, gratidão. E eu acho a gratidão fundamental. Faz um bem, gratidão. Eu acho a gratidão fundamental. Gratidão é quase um remédio. Porque... Olha que coisa boa, você ter gratidão. Olha que coisa boa, despertar esse sentimento que a gratidão despertou em você, que a gratidão despertou em mim. Olha que coisa maravilhosa. Vamos receitar isso para todo mundo que está nos ouvindo. Gratidão. Hormonal. Se não faz bem, tem a gratidão por interesse. Eu não posso fingir do que existe, do que acontece, do que eu vejo. Eu sei como que é. Aí já entra caráter. O dia de vocês, eu sei como que é. Uma série de reuniões, o Fábio viaja mais que qualquer coisa, trabalho, viaja também. Maurílio, então, nem se fala. Maurílio é o Highlander, a hora que você vê, já foi e tá aí. Então, eu sei o que é roubar esse tempinho. Ele guardou uma imagem do passado, sabe? Quando você pensa que ele... eu fazia muito isso mesmo. Então, gratidão. É que todo mundo me criticava. Você vê como é que você precisa, às vezes, analisar. Né? Desde 80 que eu tinha helicóptero. Então, eu em São Paulo, nem minha secretária percebia que eu tinha saído do escritório, eu já tinha voltado e fazia as coisas. Eu dei um ritmo à minha vida, e as pessoas achavam que era por mitideza, por boniteza. Ninguém sabe o que foi. Você precisa poder fazer isso. Claro. Então, muito bem. A partir do momento que você pode, se você não faz, é porque você é um idiota. Mas não para passear, não para exibir, para trabalhar, para chegar cedo, para ver quem estava chegando cedo, as turmas lá de 100 km de distância, se elas estavam chegando às 7 horas para trabalhar ou não, ou para cá, fiscalizar, fazer justiça, fazer emergência, socorrer isso, socorrer alguém. Outro dia nós tiramos o pessoal do meio do incêndio aqui de Cana, aqui fomos lá pro chão, não foi as forças públicas que fizeram isso. Então, você ter noção do que isso pode salvar a vida, que você pode... Tem um amigo nosso que nós salvamos naquele momento, depois ele veio, por ter esse meio de... Então, a vida... As pessoas não podem analisar as aparências, a pessoa precisa analisar a essência. E nós aqui agora, nesse finalzinho de programa, entramos na essência. Na essência. O Fábio tem uma essência maravilhosa. Tá posto aqui. Está posto aqui. De verdade. Está posto aqui. Então, é isso. Mas tem muita gente. É que você está entrevistando nós dois aqui. Você traz aqui milhões de pessoas que têm essa mesma essência, essa mesma coisa. É que agora só aparece essa coisa ruim. Só o ruim. Porque as pessoas que têm essência, por isso é que nós viemos aqui hoje. Porque as pessoas que têm essência precisam se expor. Se expor. Porque as pessoas que não têm essência, elas estão se expondo o tempo inteiro. E isso, aquilo, outro, precisa aparecer de um jeito, precisa aparecer do outro, etc. Se eu fizer dancinha no TikTok, você vai bater palma? Se eu fizer assim, ó. Para você é capaz de eu bater, mas se for por esse sentimento que eu tenho, era capaz de eu bater. Mas eu ia ficar decepcionado com você.
Uma palma eu bateria, mas teria uma Ai, meu decepção Deus do comigo. céu, já imaginou? Pra chamar a atenção do pessoal. É a famosa. Quem que faz dancinha do né? TikTok? Oi? Quem que faz dancinha do TikTok? Hoje em dia, Nossa, hoje em dia, para chamar a todo atenção. custo, né? Não, hoje em dia a pessoa faz qualquer coisa para Qualquer chamar coisa. atenção, até se suicida. Qualquer, até isso aí. Para chamar É isso. atenção. Eu O cara sei não, não dá mas pra o ver. cara não tem visão de futuro, né? Bom, queridos, gratidão. Se eu tenho alguma coisa para falar, é gratidão e que Deus continue abençoando o caminho de vocês nessa Nós todos. estrada que ainda vem pela frente. Amém. Tamo junto. Programa Tempo ao Tempo. Hoje, com imenso prazer, no nosso podcast, tivemos, não sei nem como escrever, o prazer de receber o senhor Maurílio Biagi Filho, presidente do Grupo Malbisa, grande empresário do setor suco-alcooleiro, e Fábio Augusto Eunor Fernandes, presidente da LIDE, ele que, mão forte, reunindo grandes empresários e um grande escritor. Quanto vale o seu tempo? E ó, vale a pena ver esse grande livro. A todos, um grande abraço.